Entrevista coletiva com o atacante Everaldo. Everaldo, bom dia. Pergunta de Rafael Carmo. O Mirassol vem de sequência de jogos, teve um jogo importante pela Libertadores e hoje o cenário inverteu com relação ao ano passado. Você acha que esse intervalo entre os jogos pode favorecer o Bahia nessa partida de sábado? Bom dia, primeiramente. É verdade que eles estão numa situação diferente da que foi ano passado, né? Ano passado eles tiveram menos jogos, tiveram mais semanas livres, em comparação ao Bahia, que teve muito mais jogos, né? E menos semanas livres. Então, se eu me recordo bem, acho que no jogo lá, foi no jogo que o Bahia jogou no meio de semana, depois teve que jogar lá, né? E eles tiveram a semana cheia, semana livre. Então, isso faz diferença. Obviamente que dentro do campo, isso... E principalmente pelo campeonato também, né? Porque ontem eles jogaram, ganharam pela Libertadores, mas no Brasileiro eles não vêm muito bem. Então a gente tem que ir para lá, tem que buscar o resultado, sabe que isso faz diferença, mas que não é o principal. Vai ser um jogo difícil, é um time muito bem treinado, um time que tem essas qualidades, mas a gente vai para lá para buscar os 3 pontos. A pergunta de Vinícius Daniel, Nilson Luiz e Silva Alves. Everaldo, dá para se aproveitar a má fase do adversário nessa circunstância e mesmo assim é um jogo que vai exigir 100% de atenção de vocês? Com certeza, vai exigir 100%. Como eu falei, é um time que tem muitas qualidades. Obviamente, eles não estão muito bem no Campeonato Brasileiro, mas eu não vejo... É um time que talvez não está tão confiante assim no Campeonato Brasileiro, mas a gente não pode ficar pensando nisso. A gente tem que pensar em fazer o nosso jogo, procurar fazer o resultado e que eles não venham a recuperar a boa fase diante da gente. A pergunta de Emanuel Costa e Emanuel Nascimento Piditinga você hoje lida com a briga pela titularidade, tanto com o Del como com o Willian José. Como você tem visto isso diariamente para você? E se diante dos gols você se sente um pouco mais titular? Bom, normal. Eu estou acostumado com isso já, né? De disputar a posição. Isso é normal para mim, deve ser normal para o Willian. Para o Del, talvez, agora que ele começando há pouco futebol profissional, ele está pegando mais, tá se tornando um jogador mais experiente também, está aprendendo a lidar com isso. A questão dessa competitividade, né, pela posição é normal. E eu me sinto mais confiante, obviamente, para o atacante, não só eu, né? O atacante fica muito mais confiante quando os gols acontecem e os resultados positivos do coletivo vêm. Então, para mim é uma situação normal. Reginaldo Lima pergunta se diante do jogo que foi contra o Palmeiras, pela performance técnica e ao mesmo tempo pela derrota, vencer o Mirassol traz um pouquinho de obrigação para vocês. O Campeonato Brasileiro é muito difícil, cara. O jogo contra o Palmeiras, de fato, foi um jogo... O resultado, obviamente, negativo, foi ruim pelo resultado, mas o jogo como um todo deu para tirar proveito sobre várias situações, até porque é o Palmeiras, né? Um time muito competitivo, um time que vem jogando muito tempo junto com o mesmo treinador, e a gente, no meu ponto de vista, foi superior, né? Tecnicamente, diante deles. Infelizmente, o resultado não veio. Mas, enfim... Não vejo como obrigação esse jogo. Óbvio que a gente vai para ganhar, mas o Campeonato Brasileiro é muito difícil, cara. Então a gente vai para buscar os 3 pontos. Mas a gente não pode entrar nessa pilha porque é obrigação ou não. Óbvio que todo jogo a gente tem que buscar o triunfo. Mas não vamos entrar nessa pilha aí de obrigação ou algo do tipo, não. A penúltima pergunta ela é de Onildo Rodrigues e Gabriele Gomes. Ele pergunta, você voltou... Eles perguntam, você voltou a fazer gols. O que mudou nesse novo recomeço seu com relação ao Bahia? E como você está se sentindo? A torcida abraçou a sua volta, pelo menos o comportamento da Fonte Nova? Está melhor do que você esperava? Está dentro do que você esperava? Bom, eu antes de sair, eu estive 2 anos aqui, sei muito bem como funciona, né? A torcida, ela vive de resultados, é uma torcida que apoia o tempo inteiro, todos os jogos nossos em casa, tanto que a gente consegue ver aí nas estatísticas que nós somos dos times que mais tem torcedor dentro de casa.
Então estão sempre nos apoiando e quando o resultado positivo vem, a torcida comparece e apoia cada vez mais. Então, para mim, é um retorno muito bom, é gratificante, né? Voltar e ser recebido da maneira como eu fui recebido. E em relação ao momento, eu estou jogando numa posição que antes eu estava jogando numa posição um pouco diferente da que eu venho jogando agora, então os gols estão acontecendo, o time está vencendo e a gente vai procurar dar seguimento ao trabalho aí. Pergunta de J. Bispo e Alexandre Afonso é o seguinte, Everaldo. O Bahia é um time que enfrenta o Palmeiras e o Atlético Paranaense, joga bem, apesar de não ter vencido os 2 jogos. Por outro lado, já enfrentou o Mirassol lá e foi goleado, enfrentou o Remo e foi goleado. O que o torcedor pode esperar desse time, diante dessa régua, para o jogo de sábado? É um Bahia contra o Palmeiras e Atlético? É um Bahia diante do Remo? E de que forma trabalhar o mental para que isso aconteça e consiga enfrentar o Mirassol como enfrentou os últimos jogos? Eu acho que o nosso principal desafio é com nós mesmos em relação a dentro do jogo, falando dentro do jogo. Manter a concentração durante os 90 minutos, ou 100 minutos, né, contando com os acréscimos. O jogo contra o Remo, a gente fez, até os 35 minutos do primeiro tempo, a gente fez um jogo excelente, saiu na frente, inclusive, e depois acho que baixou um pouco a concentração e acabamos tomando a virada e perdemos do placar da maneira como foi. E ano passado, já passou. Mas na maioria dos jogos que a gente vem jogando, a gente consegue manter a constância, consegue fazer o resultado, consegue fazer o que o professor pede de posse de bola, de marcação. Às vezes o resultado não vem, obviamente, como aconteceu nesse jogo contra o Palmeiras, mas se for colocar em porcentagem dentro daquilo que o professor espera da gente, a torcida espera da gente, acho que a gente tem uma porcentagem muito alta aí de aproveitamento, tanto nos resultados como propor o jogo, né? Que é o nosso jogo. Nosso jogo é um jogo propositivo, a gente procura sempre manter a posse de bola e finalizar bastante, e isso vem acontecendo. Infelizmente, às vezes o resultado não vem, mas esse ano a gente tem que ponderar que os resultados positivos vieram muito mais do que os negativos. Então, é manter essa sequência que até o final tem muita coisa para rolar e se a gente manter nessa pegada, coisas boas vão acontecer.